Fala galera ligada aqui no canal, Bruno Matos Radialista, beleza? Vamos falar hoje então de Copa Libertadores da América, a atuação dos times brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores. Falamos aqui em outro podcast dos jogos da equipe do Palmeiras e do São Paulo, né? O Palmeiras passou da Católica do Chile, São Paulo passou também da equipe do Racing, e hoje vamos falar das atuações de Flamengo, Fluminense, o Atlético Mineiro e o Internacional. Começando com a partida entre Flamengo e Defensa e Justiça. O Flamengo chega mais uma vez aí à fase decisiva da Copa Libertadores, acabou passando do perigoso time do Defensa e Justiça, time que acabou fazendo uma boa fase de grupos, né? Caiu justamente no grupo do Palmeiras na primeira fase, venceu o Palmeiras aqui no estádio do Allianz Parque, derrotou o Palmeiras também na grande final da Recopa Sul-Americana, foi o campeão da Recopa Sul-Americana, é o atual campeão da Copa Sul-Americana também e o atual campeão da Recopa Sul-Americana. Antes do confronto, o Flamengo com o Rogério Ceni se imaginava um jogo mais complicado, né? Um jogo mais difícil. Alguns falavam que se o Flamengo jogasse com o Defensa, que estava jogando no Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores, ia ter problema. O primeiro jogo foi um pouco mais complicado, né? Foi a estreia do Renato Gaúcho. O Flamengo acabou vencendo por 1-0 o gol do Michael, mas não fez um bom jogo. O time acabou competindo, teve bastante vontade, muita raça, mas não fez uma boa partida, taticamente, tecnicamente. O Defensa foi bem superior, teve mais posse de bola, teve o maior número de finalização, criou muito mais oportunidade, mas parou na grande atuação do goleiro do Flamengo, o Diego Alves. No jogo de volta lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, que recebeu 8 mil pessoas, né? Foi um evento teste aí, com a volta de torcedores ao futebol sul-americano e no futebol brasileiro, com autorização do governo do Distrito Federal, da CBF e da Conmebol. O Flamengo acabou vencendo a partida por 4-1. O Flamengo fez um jogo bem melhor aí no comando do Renato Gaúcho, criando mais oportunidades, tendo mais a posse de bola, não sofreu tanto como sofreu na primeira partida. O Defensa acabou ameaçando um pouco mais no segundo tempo. O Flamengo fez 1-0 no início com o Rodrigo Caio, o Defensa empatou no início do segundo tempo, ameaçou ali uma pressão, ameaçou uma reação, mas o Flamengo logo foi encaixando o seu jogo, criando mais oportunidade, fazendo os gols e venceu pelo placar de 4-1, e o Flamengo chega assim às quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo que agora vai enfrentar a equipe do Libertad. O Flamengo agora enfrenta o Olímpia. O Flamengo vai enfrentar o Olímpia nas quartas de final. O Olímpia que justamente eliminou o Internacional, que é o próximo jogo que a gente vai falar agora, o próximo confronto. O Inter já tinha enfrentado o Olímpia na fase de grupos, né? Acabou vencendo o Olímpia no estádio do Beira-Rio por 6-1. Só que nas oitavas de final o jogo foi diferente, dois confrontos extremamente complicados, um jogo muito parelho, de muito contato, de muita disputa, né? E o primeiro jogo, tanto o segundo jogo, foram muito complicados para o Inter, que não conseguiu fazer uma boa eliminatória, não conseguiu ir bem lá no Paraguai, acabou empatando 0-0. No jogo da volta, que foi nessa última quinta-feira, teve mais oportunidades de gol, teve mais volume de jogo, criou um pouco mais de oportunidade, mas não fez o gol. O Olímpia veio com a proposta de marcar o Inter forte, marcar atrás da linha da bola, jogar com uma linha alta, marcar individual, fechar os espaços, tentar jogar no contra-ataque. Ameaçou pouco também a equipe do Inter. A equipe do Olímpia não fez questão de ter a bola, conseguiu levar o jogo para os pênaltis e acabou se classificando nos pênaltis. O Inter teve a chance ainda no tempo normal de vencer a partida. O Edenilson, que é para mim o principal jogador do Inter, acabou perdendo a cobrança de pênalti, e na disputa de pênaltis o Inter acabou sendo eliminado. Então o Inter, que já está fora da Copa do Brasil, não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e agora está fora da Libertadores também. O Inter que chegou nas quartas de final no ano de 2019, perdeu do Flamengo. O ano passado perdeu do Boca nas oitavas de final e agora para nas oitavas de final para o Olímpia. O Olímpia do Paraguai vai ser o adversário de outro brasileiro nas quartas de final da equipe do Flamengo. Falando agora da partida entre Cerro Porteño e Fluminense, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 2-0 na partida de ida lá no Paraguai. O jogo da volta ia acontecer nessa última quarta-feira no Maracanã, mas o jogo acabou sendo adiado devido ao acidente
com o filho do treinador Francisco Arce, né, um dos principais jogadores do futebol paraguaio, ex-lateral do Palmeiras, do Grêmio, da seleção paraguaia, como eu já falei. O Arce, que é técnico do Cerro Porteño, teve um acidente com o seu filho, 20 anos, o filho do Arce, acabou falecendo num trágico acidente lá no Paraguai, um acidente de carro. A Conmebol, juntamente com o Fluminense e o Cerro, decidiram adiar essa partida que vai acontecer agora no dia 3 de agosto, o jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño. O Fluminense traz uma grande vantagem, está muito perto das quartas de final. É uma campanha muito boa da equipe do Fluminense, que chegou aí sem nenhuma expectativa. A expectativa era que o Fluminense nem passasse da primeira fase, um grupo que tinha o River, que tinha o Júnior de Barranquilla e o Santa Fé. O Fluminense foi o primeiro do grupo, já surpreendeu e foi o melhor time em atuação, o time que tem a maior vantagem, que fez a melhor atuação aí nas oitavas de final de todos os brasileiros e deve garantir a sua classificação para as quartas de final. E se passar aí do Cerro Porteño, está muito perto disso acontecer, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil do Equador, que eliminou o Vélez da Argentina. Então, Fluminense e Cerro, dia 3 de agosto, o jogo da volta das oitavas de final no estádio do Maracanã. E pra gente fechar aí esse vídeo, falando de Libertadores aqui no canal Bruno Matos Radialista, vamos falar do jogo mais polêmico da rodada. O Atlético Mineiro eliminou o Boca Juniors da Argentina. No primeiro jogo na Argentina, o jogo acabou empatado em 1-1, e no jogo da volta no estádio do Mineirão, a partida 0-0, o primeiro jogo na Argentina, o segundo jogo também 0-0, mais um jogo com muita polêmica, muita confusão, deu o que falar e dá até agora esse jogo. É jogo de Libertadores, é rivalidade, é Brasil e Argentina. O Atlético Mineiro não fez um bom jogo, tanto na Argentina e principalmente no estádio do Mineirão. O Boca mostrou sua força. Tecnicamente é um time bem mais limitado e mais fraco que o Atlético, mas é um time que tem camisa, tradição, sabe jogar esse tipo de jogo, sabe jogar esse tipo de competição, esse tipo de eliminatória. E o Atlético teve muita dificuldade na partida, tanto na Argentina como no Mineirão. No Mineirão teve a bola, mas não conseguiu traduzir isso em gols, em oportunidades, em chances criadas. Acabou tomando um gol ainda do Boca, né, que foi o gol polêmico, um gol que estava impedido, o jogador do Boca. O Boca reclama muito da arbitragem no primeiro jogo, quando também teve um gol anulado com uma interferência do VAR, que deu impedimento. E o segundo jogo foi a mesma coisa. O Boca fez 1-0, estava próximo ali da classificação, né, porque já era mais de 20 minutos do segundo tempo. O Atlético ia precisar virar a partida, o Boca estava com uma mão na vaga e o gol foi marcado impedimento de novo do jogador do Boca, que o VAR falou que estava impedido e acabou atrapalhando o goleiro Everson, que na verdade falhou no gol, mas foi atrapalhado pelo jogador do Boca, e o gol foi anulado. Foi muita confusão, o membro da comissão técnica do Boca brigou com o goleiro Vitor, o Cuca, os dois bancos ali já começaram a se provocar desde o jogo de volta. O clima já era muito tenso, muito pesado. O jogo terminou 0-0, foi para os pênaltis, e nos pênaltis brilhou aí a estrela do goleiro Everson. O futebol é apaixonante e é sensacional por isso, né? Os jogadores vão de vilão a herói em poucos segundos. No tempo normal ele acabou falhando, apesar do gol, na minha opinião, estava impedido, mas ele acabou falhando no gol do Boca, o Everton. Pegou 2 pênaltis na decisão do pênaltis e acabou fazendo o gol decisivo que classificou a equipe do Atlético Mineiro para as quartas de final da Copa Libertadores. Após a partida, muita confusão nos vestiários e nos bastidores do estádio do Mineirão. Os jogadores do Boca tentaram pegar e tentaram bater nos jogadores do Atlético Mineiro dentro do vestiário. A polícia, seguranças do Atlético Mineiro, do Mineirão, a polícia lá de BH acabou intervindo. Muita confusão entre os jogadores do Boca e a polícia e seguranças lá em BH, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Alguns jogadores do Boca foram parar na delegacia. O Boca só conseguiu ir embora do Brasil na quinta-feira pela manhã. Então foi muita confusão, foi muito complicado essa partida entre Boca e Atlético Mineiro. Um jogo digno de Copa Libertadores da América. O Boca, que chegou na última semifinal em 2020, perdeu do Santos, está eliminado da Copa Libertadores. O River Plate é o único argentino vivo nessa fase, né? O Boca está eliminado, o Argentino Júnior está fora, a equipe do Boca também está eliminada, o Defensa e Justiça está eliminado e apenas o River Plate está classificado para as quartas de final. O Atlético Mineiro está classificado para as quartas de final, é um bom time, um time perigoso. Vamos ver aí o que espera a equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate. Atlético Mineiro e River Plate
nas quartas de final da Copa Libertadores, tá bom? É isso, espero que tenham gostado aí de um vídeo especial falando dos times brasileiros e dos confrontos em geral, nos confrontos aí nos jogos de oitavas de final da sempre sensacional e importante Copa Libertadores da América. A gente volta nos próximos dias com mais vídeo aqui no canal, com mais podcast. Deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber quando tiver algum vídeo novo. E não se esqueça mais uma vez, ritual, hein? Se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais!